À medida que a Rússia continua sofrendo perdas na guerra russo-ucraniana, a China está pronta para aproveitar a situação e recuperar seu território precioso, a Manchúria. Todos acreditam que o objetivo da China é Taiwan, mas em breve você verá as coisas de maneira diferente. Provavelmente muitos estão ouvindo falar da Manchúria pela primeira vez e têm muitas perguntas sobre esse território específico e por que ele é tão importante para a China. Essa controvérsia é parte de um quebra-cabeça maior que muitos desconhecem. Nosso conhecimento sobre a história mundial está limitado aos anos 2000, e como não entendemos o quão profundas são essas tensões, não conseguimos compreender o que está acontecendo agora. Em um vídeo como este, expomos os planos do Partido Comunista Chinês, PCC, e como você pode imaginar, eles não ficam muito satisfeitos com isso. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Vamos seguir. Os bots do PCC estão constantemente nos nossos vídeos, tentando avaliá-los negativamente e tirá-los de circulação. Para que nosso conteúdo continue a circular, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos e familiares. Antes de existirem a China e a Rússia, como as conhecemos hoje, havia a Manchúria, cujos primeiros habitantes conhecidos eram uma tribo mongólica. Tratava-se de um grupo nômade de pessoas que muitos acreditam serem os ancestrais dos manchus. O imperialismo tomou conta do mundo, e a Manchúria foi inicialmente conquistada pelos 3 reinos da Coreia. No século XII, Genghis Khan conquistou a Manchúria e incorporou o território ao seu Império Mongol. Lembra-se de Genghis Khan, certo? Ele foi o imperador de um dos maiores impérios do mundo e um dos líderes mais temidos do século XII. O império que ele construiu incluía o norte da China, a Ásia Central, o leste europeu e o Oriente Médio. Basicamente abarcava quase toda a Ásia como a conhecemos hoje. Se você já ouviu falar dele, provavelmente foi em relação às suas políticas brutais de massacres e escravização dos povos conquistados. Mas, como acontece com todos os movimentos imperiais ambiciosos, o tempo dele chegou ao fim, e então começou o reinado da dinastia Qing na Manchúria, entre 1644 e 1912. A dinastia Qing, na verdade, era originária do povo manchu, que estabeleceu a Manchúria como sua base de poder. O crescimento econômico resultante dessa época, nas áreas de agricultura e comércio, lançou as bases da China. E entre 1736 e 1796, o império começou a se expandir em direção ao Tibete e à Mongólia. Infelizmente, as coisas começaram a se deteriorar para a China entre 1839 e 1949, um período que a história chama de século de humilhação. Durante esses 110 anos, tudo o que a China havia construído começou a desmoronar, e outras nações estrangeiras começaram a dividir os territórios chineses. Tudo começou com as guerras do ópio, que abriram os mercados chineses, e depois com rebeliões como a Rebelião Taiping em 1842 e a Rebelião dos Boxers em 1899, que enfraqueceram o Império Chinês. A Guerra Sino-Japonesa de 1894 foi um dos maiores golpes, já que a China perdeu a Coreia e Taiwan após esse conflito. Enquanto tudo isso acontecia, a Rússia observava outras nações explorarem a China e aproveitou a oportunidade para conquistar uma parte também. A razão para isso foi que a Rússia ainda se recuperava da conquista mongol no século XIII e viu nisso uma chance de revidar. Durante esse século, a Grã-Bretanha tomou Hong Kong. Os japoneses conquistaram Taiwan e a Manchúria. Mesmo em 1949, quando o Partido Comunista Chinês assumiu o poder, a China ainda estava vinculada a tratados desiguais que assinou em momentos de desespero. O Império Russo aproveitou a oportunidade ao posicionar dezenas de milhares de tropas na fronteira com a China e exigir que o imperador cedesse um enorme território, então conhecido como Manchúria Exterior. Primeiro, foi assinado o Tratado de Aigun em 1858, que deu à Rússia o controle do rio Amur, do território a leste do rio Ussuri e do mar de Okhotsk. Depois, a China foi novamente despojada com o tratado seguinte, em 1860, chamado Convenção de Pequim, no qual cedeu um território do tamanho da Ucrânia.
Essa região incluiu os territórios de Primorsky Krai e Khabarovsk, que hoje constituem a maior parte da Manchúria. Se você busca o momento que mudou para sempre as relações entre a China e a Rússia, foi esse. Esse tratado de 1860, assinado sob coerção, bloqueou o acesso da China ao Mar do Japão e a restringiu aos mares do leste e do sul da China. Muitos nacionalistas chineses não esqueceram essa injustiça e sempre acreditaram que a Manchúria exterior pertence à China. Em 1904, a irritação da China com a Rússia aumentou quando esta perdeu a Manchúria para o Japão. Depois, a China perdeu o controle de toda a Manchúria entre 1931 e 1945, quando o Japão também invadiu a China. Após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês foi estabelecido e começou o conflito sino-soviético. A China fez o possível para melhorar as relações com a Rússia e, em 1963, propôs ao governo russo revisar seu tratado desigual e resolver o problema da disputa de fronteira. Infelizmente, a União Soviética não quis ouvir. A URSS se recusou a reconhecer a existência da disputa fronteiriça e insistiu que os tratados anteriores eram justos. Mao Zedong não ficou satisfeito com isso e, em 1964, durante um diálogo com Sasaki Kozo e outros membros do Partido Socialista Japonês em Pequim, comentou que achava que a ocupação soviética da Manchúria era extensa demais e que a Rússia não deveria controlar o Lago Baikal, incluindo lugares como Khabarovsk, Vladivostok e a Península de Kamchatka. Infelizmente para Mao, esses comentários foram vazados e Moscou ficou indignada com tudo o que Mao havia dito. As tensões começaram a aumentar e a China passou a manipular suas diferenças ideológicas com a Rússia para gerar conflitos. Isso levou ao conflito fronteiriço sino-soviético em 1969, ao longo dos rios Amur e Ussuri, na fronteira com a Manchúria exterior. Em março de 1969, a China reivindicou uma ilha do lado russo do rio Ussuri, conhecida como Damansky. Centenas de soldados chineses e soviéticos lutaram pelo controle da ilha, resultando em inúmeras baixas. Yuri Sologub, um soldado russo, recordou a seriedade do confronto. 18 veículos de combate lançaram uma salva de 720 foguetes de artilharia de 100 quilos no alvo em questão de minutos. Quando a fumaça se dissipou, todos viram que nenhum projétil havia atingido a ilha. Os 720 foguetes voaram entre 5 e 7 quilômetros para dentro do território chinês, devastando a vila, sedes, serviços de apoio e hospitais que estavam ali naquele momento. Por isso tudo ficou tão silencioso. Os chineses não esperavam tamanha audácia da nossa parte. Moscou ficou confusa com a proporção que a batalha estava tomando, considerando que, supostamente, era por causa de uma pequena ilha. Mais de 500 mil de soldados chineses foram mobilizados perto da fronteira, e a Rússia começou a acreditar que essa luta tinha a ver com os comentários de Mao em 1964. Felizmente, a crise nunca escalou para uma guerra, e a fronteira foi oficialmente delimitada em 1991, quando os exércitos de ambos os países foram retirados. Os dois países pareciam ter chegado a um acordo, e a China até obteve a ilha de Damansky, mas ainda sentia que não havia recuperado toda a Manchúria. Está muito claro que esses sentimentos perduram até hoje. Já consideramos por que a China ainda se refere a esses territórios como Manchúria exterior? É porque, embora o território tenha nomes russos, com cidades como Vladivostok e Khabarovsk, a China ainda acredita que essa região lhe pertence. De qualquer forma, apesar desses problemas latentes, as relações sino-russas melhoraram significativamente após 1991. Os dois países já haviam começado a melhorar suas relações diplomáticas. E, em 1889, Mikhail S. Gorbachev visitou Pequim para selar a reconciliação entre as duas nações comunistas. Em 1994, o então presidente russo, Boris Yeltsin, retribuiu o gesto e também visitou a China. Após a reunião,
Yeltsin propôs estender a zona de livre comércio na área fronteiriça e expressou sua felicidade por as coisas estarem melhorando entre os dois países.